Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Neste encontro, vamos então, olha só, resolver a prova do último concurso do TJ do estado aí do Ceará, tá bom, pessoal? Vamos aqui hoje, nesse nosso encontro, resolver então a prova de processo penal, a prova de processo penal para o cargo de analista judiciário, tá bom? Se você não me conhece, eu sou o professor Júlio César Matos, você me acompanha aqui no YouTube, Prof. Júlio César Matos, você me acompanha também lá no Instagram, no @Prof. Júlio César Matos, e claro, desde já, se inscreve aqui no canal e vamos então resolver essa última prova desse concurso que está iminente, tá bom? Se você deseja participar da próxima turma, se você pretende fazer a prova do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, lembra, clica aqui no link, tá na descrição, tá o grupo do nosso Detonando focado aí no concurso do TJ do Ceará. Maravilha? Vamos lá, primeira questão, olha o que ela cobrou. Com relação ao sorteio e convocação dos jurados no Tribunal do Júri, aí ele pede para a gente, claro, né, para a gente analisar aqui as afirmativas. Antes de mais nada, eu quero trazer alguns pontos com vocês. Para o Tribunal do Júri, a gente vai levar os crimes dolosos contra a vida, tá bom? Crimes dolosos contra a vida e os seus conexos. Lembra, o último concurso foi aí em 2022, tá? Porém, eu preciso destacar que crime contra a vida hoje eu vou ter o homicídio, 121, induzimento, instigação, auxílio, suicídio, 122. Só que nesse meio do caminho a gente teve uma novidade. Foi o artigo 121, letra A. 121, letra A, que é o crime de feminicídio. Aí eu vou ter aí, né, posteriormente, a gente vai ter o crime de infanticídio, modalidades ali de crime de aborto. Eu preciso saber o que é que vai para o júri. Lembrando que o júri, como a gente estuda lá em direito constitucional, é uma competência mínima, já que ele vai julgar os crimes dolosos contra a vida e os seus conexos. Eu posso ter crime conexo com crime doloso contra a vida, que vai ser levado para o tribunal do júri. E aí, olha só. Ele diz para a gente na letra A que os jurados eles são indicados pelas partes. Veja, pessoal, isso já está errado, tá? Jurado não é indicado pela parte, ele não é indicado pela parte. E aí ele segue para a gente e diz até o número de 7, podendo, no entanto, ser recusado 3 de cada pelo juiz. Outro problema, outro erro. Quem recusa, pessoal, não é o juiz. Eu vou abrir com vocês aqui o Código de Processo Penal. Eu quero, neste momento, olha só, desde já, analisar aqui a questão do sorteio e da convocação dos jurados. E aí, mais precisamente, o artigo 433, ele diz para a gente o seguinte, ó, o sorteio presidido pelo juiz far-se-á de portas abertas, cabendo-lhe retirar as cédulas até completar o número de 25 jurados. A doutrina diz que, se não completar os 25, né, ocorreria o que a gente chama da possibilidade, tá, do estouro de urna, se não completar os 15. Se eu não conseguir 15, pelo menos daria o estouro de urna, mas para aí formar o conselho, eu precisaria ali, né, para trazer para o sorteio dos jurados, eu preciso de 25, claro que desses 25, 7 serão sorteados. Aí o parágrafo 1º diz que o sorteio será realizado entre o 15º e o 10º dia útil antecedente à instalação da reunião. A audiência de sorteio não será adiada pelo não comparecimento das partes e o parágrafo 3º diz que o jurado não sorteado poderá ter seu nome novamente incluído para as reuniões futuras. Maravilha? Mas eu preciso aqui destacar essa questão aí de como é que se dá essa recusa. E claro, vou trazer para vocês aqui a ideia do artigo 468, olha só, artigo 468 vai trazer para a gente aqui o seguinte, olha só, o artigo 468 ele diz, ó, à medida em que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz presidente as lerá e a defesa e depois dela o Ministério Público poderão recusar os jurados sorteados, né, até 3 cada parte sem motivar a recusa. Eu posso, não sei se você já participou de um júri, se você já assistiu, né, a algum tribunal do júri, mas quando as pessoas estão ali, né, como se fosse na plateia ali sentada, e essas pessoas elas foram convocadas, né, para compor o conselho de sentença, foram convocadas para ser juradas, e aí o que é que acontece? O juiz vai lá na urna e sorteia, né? O oficial justiça faz o sorteio lá, lê, João, e aí o juiz olha para a defesa e diz, e aí a defesa pode dizer, aceito, a acusação, aceito, e aí fulaninho vem e senta ali na posição dele. E aí eu chamo outra pessoa e diante dessa situação eu posso chegar, a defesa pode dizer, recuso. Por quê? Não importa, não interessa. Recusa imotivada.
Beleza? Tranquilo? Eu já vi, né? Inclusive, já participei até de uma bancada em que o advogado ele disse assim: ah, eu vou recusar a fulana porque já tem muitas mulheres aí no conselho. E veja, o código ele não fala nada sobre isso, tá? Que eu tenho que ter metade, né, de um gênero, metade de outro. Isso não existe. Até porque é importante lembrar que 7 são as pessoas que formam ali o conselho de sentença. São os jurados, tá? Veja que eu vou convocar 25, mas desses 25 serão sorteados 7 para formar o conselho de sentença. Maravilha? Então eu posso até a cada parte poderá recusar até 3 sem precisar motivar, fundamentar a sua recusa. O jurado recusado imotivadamente por qualquer das partes será excluído daquela sessão de instrução e julgamento, prosseguindo-se a sorteio para a composição do conselho de sentença com os jurados remanescentes. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir. Voltando lá na questão, ela diz para a gente aí, ó, letra B. O sorteio, olha o que ela diz, o sorteio dos jurados ocorre de forma secreta. Veja, a gente já observou, tá, pessoal, que não ocorre de forma secreta, tá? A gente viu que ocorre de portas abertas, Deixa eu voltar lá no artigo 433, por quê? Porque a gente já tratou dele aqui, eu fiz a leitura, mas claro, se passou batido, né, alguma informação, eu quero destacar aqui com você o seguinte, ó. O sorteio presidido pelo juiz far-se-á de portas abertas. Como eu disse, não sei se você já assistiu a algum julgamento, mas o tribunal do júri, como em regra o processo penal, é público. Fica lá de portas abertas, você entra, né, sem problema nenhum. Claro, não vai ser ao pé da letra, tá? Ah, a porta tá fechada ali por causa do ar-condicionado. Porra, para com isso, tá? Agora, claro, lá no final da sessão do julgamento, quando for ter a votação, né, da quesitação, aí fecha, né, todo mundo sai, ficam só as pessoas ali envolvidas. E aí o próprio acusado sai da sala, né? E aí fecha, lembra ali, né? Uma cortina, o que for, para que não fique aí acesso ao público. Letra B, errado. Então vamos para a letra C. Toda vez que uma das partes deixar de comparecer à audiência de sorteio, deverá ser adiada para a próxima data. Não, pessoal, não. Aí eu vou adiar porque a parte não veio, eu vou fazer esse adiamento. A gente viu aqui, inclusive, o parágrafo 2º, quando ele coloca aí para a gente, né, diretamente, a audiência de sorteio não será adiada pelo não comparecimento das partes. E vamos ler o parágrafo 3º, porque ele vai servir para a questão. O jurado não sorteado poderá ter seu nome novamente incluído para as reuniões futuras. Então, lembra aí, ó, letra C, errado. Letra D. É obrigatória a paridade de gênero entre os jurados para a composição do conselho de sentença. A verdade, pessoal, é que você não encontra isso, né, em lugar nenhum no código. Mas veja que eu já mencionei, inclusive, isso para você. Eu não tenho aí essa obrigatoriedade de dividir, tem que ter X homens, X mulheres, até porque nunca ia dar certo, já que a gente tem um número ímpar, são 7 que formam ali o conselho. O jurado não sorteado poderá ter seu nome novamente incluído para as reuniões futuras, letra E. Fica então o nosso gabarito, tá bom? Lembra que aqui a nossa missão é fazer uma correção, né? A correção aí pontual, mostrando para você os dispositivos e lembrando ou relembrando, ou ainda, né, te mostrando onde é que a gente vai encontrar cada uma dessas informações, tá bom? Claro, e aí, claro, te convido mais uma vez, entra aqui ó, no link abaixo, entra no grupo, porque a gente vai fazer o lançamento do Detonando para o TJ Ceará. É um curso específico, focado, aulas ao vivo, e você vai ter acesso à gravação dessas aulas ao vivo, né? Você pode tirar dúvida ali em tempo real, e ela é focada na tua prova. Beleza? Vamos ver a segunda questão que foi cobrada? Ele fala aqui, ó, a segunda questão sobre o recurso em sentido estrito. Pessoal, quando a gente fala do recurso estrito, eu vou trazer aqui para vocês, ó, hipóteses de cabimento, E quando a gente fala de hipótese de cabimento, eu vou destacar com você aqui o artigo 581. 581, claro, do Código de Processo Penal. É o principal dispositivo, tá? Quando a gente fala aqui do recurso estrito, quando a gente fala aqui do RESE, é dele que você vai lembrar, é dele que você vai destacar. Basicamente, o artigo 581, ele traz aí, ó, do recurso em sentido estrito. E a verdade é que você precisa memorizar e lembrar aqui, ó, caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença, inciso 1. Não receber a denúncia ou queixa, que concluir pela incompetência do juízo, que julgar procedente as exceções salvo a de suspeição, que pronunciar o réu. Aí eu tenho aqui, ó, o 5, ele diz que conceder, negar, arbitrar, cassar, julgar inidônea fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Inciso 6, revogado. 7, que julgar quebrada a fiança ou perdido de seu valor,
que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Olha aí o 9, que indeferir o pedido, olha só o que ele diz, né, de reconhecimento da prescrição de outra causa extintiva da punibilidade. Basicamente, o inciso 8 e o 9 é você lembrar assim para efeito de prova. Falou em extinção da punibilidade, claro, durante o curso do processo, eu entro com rese. Eu digo isso por quê? Porque se isso ocorrer na fase de execução, aí seria o agravo, tá? O agravo em execução, que, diga-se de passagem, a prova do TJ Ceará, ela gosta, tá, de cobrar ali a parte de execução da pena. Lembra da lei de execução penal. Eu tenho aí ainda, né, o inciso de número 10, que fala conceder, negar a ordem de habeas corpus. Ele coloca aí ainda para a gente, né, que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena, que conceder, negar ou revogar o livramento condicional, que anular o processo da instrução no todo ou em parte, que incluir jurado nesta lista geral ou desta excluir, e aí aqui tem um prazo diferenciado nessa questão aqui da lista, que denegar a apelação, aí ele vai trazer aí várias hipóteses de cabimento, tá, pessoal? Eu quero lembrar com você, já que você está aqui assistindo essa correção, para você lembrar dessa atualização. Lembra que ele diz, ó, que recusar a homologação a proposta do ANPP, do Acordo de Não Persecução Penal. Isso significa dizer que se o juiz ele recusa a homologação, o recurso cabível é o rese, cabe o recurso em sentido estrito. O recurso cabível, então, será o recurso em sentido estrito, beleza? Informações importantes que o rese ele tem prazo 5 dias. Na verdade, a grande maioria dos prazos dos recursos, né, no processo penal, a grande maioria dos recursos no processo penal possui prazo de 5 dias. 5 dias. Maravilha? Volta na questão. Ele diz, ó, é cabível em face da decisão que não receber a denúncia ou queixa, verdade, e possibilita o juízo de retratação do juiz de primeiro grau. Letra A é o gabarito, e aí vejam só, vamos voltar lá na lei, e aí eu quero estabelecer aqui alguns pontos com você. Veja que ele coloca aqui, ó, que não receber a denúncia ou queixa. Que não receber a denúncia ou queixa. Ele perguntou diretamente, o recurso em sentido estrito. Quando ele traz aí de forma direta, eu estou na regra. Eu estou na regra e eu digo, Júlio, por quê? Porque vamos fazer uma observação em relação ao inciso 1. Que não receber a denúncia ou queixa, tudo bem. Porém, entretanto, todavia, eu preciso destacar que esse concurso ele cobrou a lei 9099/95. A lei 9099/95 nada mais é do que a lei do GCRIM, a lei do Juizado Especial Criminal. E se o não recebimento, ou seja, se a rejeição da denúncia se der em sede de juizado, se o não recebimento da denúncia ou queixa ocorrer em sede de juizado especial criminal, o recurso cabível será o recurso de apelação. Se ocorrer lá no GCRIM, o recurso vai ser de apelação. Esse é o contexto que a gente vai ter que lembrar e vai ter que destacar. Beleza? Mas voltando aqui no dispositivo, no artigo, vamos observar o que diz aqui o artigo 589. Ele diz, ó, com a resposta, olha só, com a resposta, né, do recorrido ou sem ela, o recurso será concluído ao juiz dentro de 2 dias, né, e reformulará ou sustentará o despacho. Ele diz aqui, mandará instruir o recurso a traslado e por aí vai. Se o juiz reformar o despacho recorrido, a parte contrária, por simples petição, poderá, ele diz aí, ó, recorrer da nova adesão, se couber recurso, não sendo mais lícito o juiz modificá-la. Nesse caso, independente de novos arrazoados, subirá o recurso nos próprios autos mediante traslado. Lembrando aqui, tá, que ele permite a gente trazer aí, né, o nosso prazo de 5 dias. Não esquece do prazo do rese, o prazo do recurso em sentido estrito. Tudo bem? Então veja que aqui você acompanha, né, as informações do que é que você precisa em relação ao recurso em sentido estrito, que vai até o artigo 592. A partir do 593 você já traz a possibilidade aí do que a gente chama de apelação, é o recurso de apelação. Beleza? Tranquilo? Vamos aqui voltar, vem aqui para mim, meu diretor, show de bola. Vamos então para a questão, né, analisando aqui as outras alternativas. A demanda a comprovação de repercussão geral. Não, pessoal. Veja que a gente fala isso lá no recurso extraordinário, por exemplo, mas aqui, repercussão geral para o rese, não. Deve ser interposto no prazo de 15 dias, já está errado. E aí, muito cuidado, claro, com o processo civil. Lá no processo civil, a gente tem algumas demandas que, é verdade, vão ser interpostas ali em 15 dias. Processo penal, não. Processo penal, o rese, ele tem prazo de 5 dias. Observado o prazo em dobro do Ministério Público e da Defensoria Pública. Pessoal, cuidado com isso aqui. O que é que a jurisprudência ela traz? Veja, MP,
MP não tem prazo em dobro no processo penal. Não tem prazo em dobro o MP no processo penal. O prazo para a interposição do agravo regimental no STF em processos criminais é de 5 dias. Ele coloca 5 dias corridos e aí traz essa observação, tá? Não são dias úteis como ocorre lá no CPC. O novo Código de Processo Civil, em seu artigo 219, ele vai trazer que são apenas dias úteis, tá? Aqui pra gente não. Aqui os dias são corridos. O MP e a Defensoria Pública, Júlia, eles possuem prazo em dobro para interpor esse agravo? MP, não. Em matéria penal, o Ministério Público não goza da prerrogativa da contagem dos prazos recursais em dobro. Logo, o prazo para interposição de agravo pelo Estado acusador, seja pelo promotor de justiça, pelo Ministério Público, em processo criminal de 5 dias. Já a Defensoria Pública, aí ela sim, tá? Mesmo em matéria penal, são contados em dobro os prazos da Defensoria Pública. Logo, o prazo para a Defensoria Pública interpor aí o agravo regimental é de 10 dias. Veja que, claro que o julgado aqui, ele fala de agravo regimental, mas ele ajuda a gente a responder essa questão, analisando, tá, que o recurso distrito tem prazo de 5 dias, mas o MP, o MP não possui prazo em dobro. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Ele coloca o prazo em dobro do MP e da Defensoria. Beleza? Letra D. É cabível após o trânsito em julgado? Veja, após o trânsito em julgado, não cabe mais recurso, não cabe mais o rese. Eu vou ter aí, claro, no processo de execução, lá na vara de execução penal, lá no processo de execução na vara de execução penal, a gente poderia até falar num recurso de agravo em execução. Ele teria que trazer a hipótese de cabimento para a gente poder falar no agravo de execução. Tudo bem? Mas o que acontece é, existe um instrumento que eu posso ali, né, visar desconstituir a coisa julgada, desconstituir o trânsito julgado. É o que vai ocorrer a título de exemplo com a revisão criminal. Mas eu preciso destacar com você, revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação. A revisão criminal não é recurso, beleza? Revisão criminal não é recurso. Revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação. Letra D. Após o trânsito julgado, né, errado, aí ele coloca assim, ó, se a sentença condenatória for contrária à lei expressa da lei penal ou evidência dos autos. Olha só, pessoal, o texto expresso, né, o que é que ele está querendo trazer? E vamos aproveitar que a gente está aqui para poder revisar aqui alguns pontos. Mas o artigo 593, pessoal, ele vai tratar do recurso de apelação. Caberá a apelação no prazo de 5 dias. A prova aqui, ela quis trazer para você uma confusão, porque eu tenho aqui, ó, o parágrafo, olha só o que ele diz aqui, ó, o parágrafo 3º, quando diz, ó, se a apelação, ele diz aqui, ó, deste artigo, for manifestamente contrária à prova dos autos. Veja que ele traz aqui ó, o inciso 3º, a linha D. Se a adesão for manifestamente contrária à prova dos autos. E aí o caso da questão, a linha B, for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à adesão de jurados. Então, se a sentença do juiz presidente ele contrariar a lei, veja que cabe a apelação. Ele quis confundir, né, trazendo aí essa redação do artigo 593, inciso 3º, a linha B, ele quis confundir essa hipótese com a hipótese de rese. Você que está estudando para concurso de tribunal, veja que cai essa parte recursal. E aí eu preciso que você não confunda, tá? As hipóteses de cabimento, e eu preciso que tu não confunda também os recursos lá do CPC, lá do processo civil. Combinado? E letra E, processado e julgado pelo STJ, sempre que interposto em fase de decisão que decidir sobre a unificação de penas na execução penal. Errado, e aqui a gente tem alguns erros, tá, pessoal? Não vai ser processado aí pelo STJ. E outro detalhe, quando a gente falar em unificação de penas pelo juiz da execução penal, decisões proferidas pelo juiz da execução penal, o recurso será o agravo em execução. O recurso é o agravo em execução. Tudo bem? Próxima questão, pessoal, a questão número 3, ela foi uma questão basicamente tranquila, uma questão direto ao ponto, que fala sobre a denúncia será rejeitada quando. Aí aqui eu vou abrir o CPP em seu artigo, olha só, vamos abrir aqui o artigo 395, Código de Processo Penal em seu artigo 395, qual é a ideia que eu preciso que você internalize aqui? Lá na parte procedimental, a gente tem toda aquela etapa, oferecimento da denúncia ou queixa, denúncia se o crime é de ação pública, queixa se for privada, mas aí a questão aqui fala da denúncia, mas tudo que eu falar para a denúncia, para esse ponto, a gente vai trazer para a queixa. A denúncia ou a queixa são tratadas como peças acusatórias. Lembra que lá no processo civil a gente fala de petição inicial, aqui a gente também tem a nossa petição inicial, mas a gente chama de peça acusatória, dependendo
Dependendo da infração penal, eu vou chamar de denúncia, crime de ação pública, proposta pelo Ministério Público. Se eu estiver diante, né, da queixa-crime, se eu estiver diante de uma ação privada, eu vou chamar de queixa-crime proposta ali pelo ofendido, tá bom? O que é que eu preciso destacar? É que tanto essa denúncia quanto essa queixa, elas podem vir a ser rejeitadas, elas podem vir a ser não recebidas. E a denúncia ou queixa ela será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou ainda faltar justa causa para o exercício da ação penal. As hipóteses do artigo 395 são hipóteses de rejeição. Eu não vou dar sequência, eu vou rejeitar a denúncia ou queixa. Lembrando, acabamos de observar que da decisão que não receber a denúncia ou queixa, percebe que na mesma prova ele cobrou, né, temas bem interligados. Da decisão que não receber a denúncia ou queixa, caberá o rese, caberá o recurso em sentido estrito, salvo quando eu estiver diante, né, de uma situação que eu encaixe aí o conceito de infração de menor potencial ofensivo. As infrações de menor potencial ofensivo vão para o juizado, vão para o GCRIM, e lá no juizado, lembra que o recurso será de apelação. Mas vamos voltar para a questão. Letra A, incabível prisão preventiva. O que é que tem a ver, pessoal? Faltar justa causa para o exercício da ação penal. Letra B aí fica o nosso gabarito, tá? Aí ele segue aí dizendo, ó, o acusado não constituiu advogado e foi citado por hora certa, falso. E aqui, pessoal, só para destacar, quando a gente estuda comunicação dos atos processuais, citação, intimação, notificação, a gente lembra que o acusado citado pessoalmente, o processo vai seguir. Aí ele diz, o acusado não constituía advogado. Veja, o que é que ele está querendo saber? Tinha nada a ver com a questão, tá? A letra C, mas o que eu quero que você lembre é, se eu estiver diante, por exemplo, de uma citação por edital, em que o acusado ele foi citado por edital, ele não compareceu, não constituiu advogado, aí a gente suspende o processo, suspende a prescrição. Lembra, anota aí, faz uma leitura lá do artigo 366, é importante. Letra D, existente causa de excludente que exclua a ilicitude, falso, e que determinar a fiança, falso. Isso não são causas, né, que eventualmente vão fazer com que o juiz ele rejeite a denúncia ou queixa. Tudo bem? Próxima questão, pessoal. Vamos aqui observar, e eu quero, claro, trazer alguns pontos aqui para vocês, tá bom? Olha só, a próxima questão, ela trata aí da prisão temporária. Prisão temporária, ela está prevista em uma lei específica, pessoal. Aqui é a famosa lei 7.960 de 1989. É a famosa e conhecida Lei de Prisão Temporária. Essa Lei de Prisão Temporária, pode colocar aí na tela, meu diretor, olha só, essa Lei de Prisão Temporária, 7.960 de 89, ela dispõe sobre a prisão temporária. E qual é o cerne, como é que a gente faz o estudo dessa lei? É uma lei pequena, tá? E aí você vai analisar o artigo 1º, que vai trazer as hipóteses de cabimento. Caberá a prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. E o inciso 3, quiçá, é o mais importante aqui para esse tipo de prova, porque ele coloca, ó, quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. A gente vai ter aqui uma relação de crimes. Quais são os crimes que admitem prisão temporária? Tá tudo aqui. Beleza? Aí eu quero destacar aqui alguns pontos, né? Inclusive, novidades, tá? Da nossa legislação. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, parágrafo 4º, letra A. O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária estabelecido no caput deste artigo, bem como o dia em que o preso deve ser libertado. Veja que ele exige que venha a data também em que o preso deverá ser libertado. Quando ele coloca aí o prazo, o tempo, você lembra que, olha o nome ajuda, prisão temporária. Prisão temporária, ela tem um tempo, ela tem um prazo pré-definido, pré-estabelecido em lei. Ela tem um prazo pré-definido, um prazo pré-estabelecido em lei. Lembra disso, tá? E o fato é, qual é o prazo da prisão temporária? Não me ajuda? Temporária. O prazo da prisão temporária é de 5 dias, podendo ser prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. A prisão temporária tem um prazo de 5 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Lembrando que se eu estiver diante de crime hediondo ou crime equiparado a hediondo, o prazo será de 30 dias, é o prazo que a gente tem. Beleza? Mas vamos lá.
Ele coloca, ó, a prisão temporária é cabível nos crimes punidos com reclusão, desde que recebida a denúncia pelo juiz competente. Letra A está errado e vamos aqui a algumas informações. Primeiro ponto, a lei em momento nenhum ela diz que só cabe para crime punido com reclusão. O fato dessa questão é porque o edital, ele cobra, por exemplo, a lei de interceptação telefônica, a lei 9296 de 96, e ela quer fazer uma confusão com o candidato, né, confundindo. Na lei de prisão temporária não fala nada sobre isso, mas na lei de interceptação telefônica a gente vai ter lá a situação, por exemplo, de que só é cabível para crimes punidos com reclusão. Ele diz, na verdade, né, que não cabe para crime punido no máximo com detenção. Então, se não cabe, né, quando o crime é punido no máximo com detenção, numa leitura contrário senso, eu preciso destacar: os crimes são punidos com reclusão, detenção ou prisão simples. Se não pode quando chega no máximo detenção, quer dizer que só cabe para reclusão, tá bom? Aí ele trouxe aí essa afirmativa incorreta. O outro ponto é que ele diz, ó, quando recebida a denúncia. Pessoal, a verdade é que prisão temporária, e a gente viu aqui, ó, no artigo 1º, logo no caput, tá? Quando ele diz aqui, ó, no inciso 1, imprescindível para as investigações do inquérito. A verdade é que não é cabível prisão, olha só, preste atenção, pô. Não é cabível prisão temporária no curso da ação. Só cabe no curso das investigações. Significa dizer que se recebeu a denúncia, essa prisão passa a ser ilegal. Se eventualmente o sujeito estiver preso de forma temporária, prisão ilegal. Prisão ilegal porque no curso da ação não cabe prisão temporária. Júlio, te acalma. Beleza? Eu quero que tu lembre disso. Show de bola, bora lá, letra B. Ela diz, ó, deve durar o tempo necessário para a correta investigação, sem prazo determinado, mas deve observar a proporcionalidade. Para com isso, pô. Prisão temporária, o nome ajuda. Temporária, ela tem um tempo, tem um prazo pré-definido. Prazo de 5 dias, 5 dias. Podem ser prorrogáveis por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Letra B também incorreto. Letra C, é cabível em caso de roubo. É cabível em caso de roubo? Cabe. E o seu mandado deve conter o dia em que o preso deverá ser libertado. Verdade, tá? Isso, inclusive, com base na novidade trazida no artigo 2º, parágrafo 4º, letra A, a gente precisa aqui destacar esse ponto. E aí, olha só, tá, pessoal? Tá aqui, ó, artigo 2º, tá? Ele diz que a prisão temporária será decretada pelo juiz em fase da representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público e terá o prazo de 5 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. O parágrafo 4º, letra A, que a gente já observou, diz que o mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária estabelecido no caput deste artigo, bem como o dia em que o preso, né, deverá ser libertado. Maravilha. Aí o que eu quero estabelecer com você aqui é o seguinte, Júlio, crime de roubo, olha ele aqui, ó, roubo. Eu tenho aqui o roubo, né, no artigo 157 caput e seus parágrafos. Primeiro, segundo, terceiro. O que eu preciso lembrar é que cabe prisão temporária para crime de roubo. Um destaque pontual que eu quero lembrar com você é que eu tenho alguns roubos, tá? Algumas causas de aumento e as qualificadoras do roubo que o tornam como um crime hediondo. Então, só uma observação é que a prisão temporária para crimes hediondos ou equiparados a hediondo, elas vão respeitar o prazo de 30 dias e não de 5. 30 dias, prorrogável por igual período em caso extremo e comprovada a necessidade. Letra D, deve ter sua necessidade revista a cada 90 dias, né, pelo juiz competente. Pessoal, cada 90 dias? Se eu estou dizendo que a prisão é de 5, como é que a cada 90 dias eu vou ficar aí revisando a necessidade? Se eu estou dizendo que para crime hediondo é de 30 dias, podendo ser prorrogável por mais 30, e eu vou ficar a cada 90 dias. O que é que ele fez na letra D? Ele confundiu, vem para cá, ele confundiu o candidato com as informações da prisão preventiva. A prisão preventiva trouxe, na época, com o pacote de crime, lá em dezembro, né, de 2019, trouxe essa situação da noventena, da refundamentação ali a cada 90 dias. Não é o caso aqui, que é o que a gente encontra lá no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. Em caso de crime de furto deve ser objeto de repressação da autoridade policial ou do Ministério Público. Falso. Veja que o furto, ele não está contemplado aqui, ó. O furto, ele não está contemplado aqui na lei, ó. Ele tem o homicídio, sequestro, roubo, extorsão, não tem o furto aqui. Aí só uma observação, tá? Porque se você tiver diante, né, do furto qualificado pelo emprego de explosivo, esse crime, por ser hediondo, admite prisão temporária. Ele não está admitindo a prisão temporária por previsão da lei de prisão temporária, mas pelo fato de ser um crime hediondo, sim, é perfeitamente cabível. Beleza? Tranquilo? Veja aí, então, ficou o gabarito letra C. Maravilha?
Vamos então, olha só, vamos para a questão de número 5. Joga aí, meu diretor, olha só. A suspensão condicional do processo. Para tudo. Aqui a lei, veja que é uma prova bem eclética, tá? E aqui ela está cobrando a lei do juizado, que é a lei, olha só, 9099/95. Ela é de setembro, tá? De 1995. E aí, o que é que eu preciso observar, o que é que eu tenho que destacar aqui? Olha só, preste atenção. Ele diz, a suspensão condicional do processo. Pessoal, vamos revisitar as disposições finais da Lei 9099, mais especificamente aqui no seu artigo 89, quando ele fala da suspensão condicional do processo, ele coloca assim, nos crimes em que a pena mínima combinada foi igual ou inferior a 1 ano, igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presente os demais requisitos que autorizam a suspensão. O que é que eu preciso lembrar? É que, para caber a suspensão condicional do processo, a minha pena mínima não pode ultrapassar 1 ano. Diferente lá da transação penal, que a gente olha para a pena máxima, tá? Pena mínima não pode passar de 1 ano. Show de bola. Só que eu tenho aqui duas situações interessantes para você. Olha o que ele coloca aqui no parágrafo 3º e no parágrafo 4º. Parágrafo 3º, ele diz assim, ó, a suspensão será revogada. O processo da pessoa está suspenso, uma pessoa praticou um furto simples. Furto simples, pena de 1 a 4 anos. Pena de 1 a 4. Eu esqueço a máxima, olho para a pena mínima, 1 a 4 anos. O que é que ele diz? Que o processo está suspenso. Ficou suspenso por um período que vai de 2 a 4 anos. Eu suspendi por 2 anos, imagina. Mas durante esse período, ela vai ser revogada se no curso do prazo o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar sem motivo justo a reparação do dano. Então, se você praticar um outro crime durante esse período, você perde a sua suspensão, ela é revogada. O que acontece? Vai responder pelo crime novo que praticou agora e pelo furto que estava suspenso lá no meu exemplo. Parágrafo 4º, a suspensão poderá, que é uma suspensão é uma revogação facultativa. A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do prazo por contravenção. Então, se ele vier a ser processado por crime, perdeu. Vai ser revogada. Olha só, processado por contravenção, existe a faculdade, é a revogação facultativa. Lembrando que expirado o prazo sem revogação, extingue-se a punibilidade, o prazo da prescrição não corre durante esse período, e se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos. Beleza? Volta na questão, ele coloca aí, ó, pra gente, ó. É cabível em condenação. Pessoal, condenação não, pô. Se a gente está falando de suspensão do processo, não vai ter a condenação. Veja que aqui o que a gente vai ter é a suspensão. O processo fica suspenso. Muito cuidado com essa letra A, porque ela diz, ó, é cabível em condenação de até 2 anos. O fato aqui, ele está querendo confundir as coisas. Existe um instituto que não é a suspensão condicional do processo, é a transação penal. E a transação penal é cabível para crimes cuja pena máxima em abstrato não passa 2 anos. Não é com a pena da condenação. Não confunde as coisas. Letra B, será revogada se no curso do prazo o beneficiário vier a ser processado por outro crime. Eita, maravilha. Eu tive direito a uma suspensão. Meu processo está suspenso. Aí no curso do prazo eu vou lá e outro crime. Aí aí vai virar Brasil. Ou aí vai virar bagunça. Aí eu tô de brincadeira, né? Aí é complicado. Letra C, pode ser concedida após o cumprimento de 1/6 da pena. Pessoal, vê só, pensa comigo uma coisa. Se a suspensão do processo, não confunde com suspensão da pena, se a suspensão do processo, como é que ela vai ser concedida após o cumprimento de 1/6 da pena? Meu amigo, se eu estou cumprindo a pena, o meu processo não foi suspenso. O processo foi resolvido, foi encerrado, houve aí condenação, enfim, suspende o processo. Como é que ele vai cumprir alguma coisa aqui? Letra D, submeter o acusado ao período de prova equivale à metade da pena prevista, equivalente à metade da pena prevista. Não, pessoal, não. Veja que aqui na lei de juizado, ele diz que essa suspensão ela se dá por um prazo que vai, ó, olha só, ele diz pra gente aqui, ó, que se dá por um prazo que vai de 2 a 4 anos. Tem nada a ver com a metade da pena, porque vai submeter pela metade da pena mínima prevista para o delito. Até porque a gente está falando aqui de suspensão do processo, é que a pena mínima não pode passar de 1 ano. Beleza? Ele coloca aí para a gente, ó, letra E.
poderá ser proposto pelo Ministério Público mediante a aplicação imediata de pena restritiva de direito ou de multa. Ele está confundindo com transação penal. Ele está confundindo com o Instituto da Transação Penal, que é um instituto despenalizador, que é um instituto que mitiga o princípio da obrigatoriedade. Quinta questão ficou letra B e vamos para ela. Vamos para a questão de número 6. Foram 6 questões aí de processo penal nessa tua prova e ela vai tratar agora do exame de corpo de delito. Pessoal, no exame de corpo de delito, eu quero trazer com vocês algumas informações. Primeiro ponto, olha só, o exame de corpo de delito. Aí você diz, e agora? Primeira informação que eu quero que você destaque é que a gente vai lá no artigo 158, olha só, tá aqui ó, o capítulo 2, ele coloca, ó, do exame de corpo de delito, da cadeia de custódia e das perícias em geral. Artigo 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. Aqui você vai lembrar que o exame pericial ele é obrigatório. Sempre que a infração deixar vestígios, ele coloca, quando a infração deixar vestígios, será indispensável. Indispensável porque é obrigatório, tem que ter. Indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Não esquece, tá, dessa novidade, incluída lá no ano de 2018, que ele coloca assim, ó, dá-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Então, violência doméstica e familiar contra a mulher, violência contra a criança, contra adolescente, contra idoso, contra a pessoa com deficiência. Lembra aqui dessas informações. Aí o artigo 158, né, ele muda totalmente o panorama, porque ele vai falar de cadeia de custódia. Então vamos avançar e vamos seguir, né, para o artigo 159, que ele está mais para frente. Aí o artigo 159 ele diz assim, ó, o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por perito oficial. Houve uma mudança, tá, significativa em 2008, porque antigamente eu precisava de 2 peritos oficiais. Ele agora diz perito oficial portador de diploma de curso superior. Maravilha? E na falta, ó, se não tiver, ó, na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior. Aí ele coloca aí, ó, preferencialmente na área, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada à natureza do exame. Lembrando que os peritos não oficiais, eles prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido e ao querelante do acusado e ao acusado a formulação de quesitos e indicação, ele coloca aí, de assistente técnico. O assistente ele poderá atuar a partir da sua admissão, lembra? Vamos aqui, ó, analisar um ponto do parágrafo 7º. Ele diz que, tratando-se de perícia complexa, em que abranja mais de uma área do conhecimento especializado, poder-se-á, eu não sou obrigado, ele diz, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial e a parte indicar mais de um assistente técnico. Beleza? Vamos ver a questão. Letra A diz assim, deve ser realizado com prioridade em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. Letra A já fica aí o gabarito, pessoal. Letra A, cobrando, né, aquela inovação, já fica aí o gabarito. Letra B, não pode ser realizado por carta precatória, pois é diligência exclusiva do juiz competente para a causa. Pessoal, errado. Se a gente vai lá no próprio código e a gente observa, colocar aqui para vocês tá, um dispositivo, mas olha só o que diz o artigo 177. No exame por precatória, a nomeação dos peritos far-se-á no juízo deprecado. Então, veja, você já observa que é errado, né? Claro que pode ser por precatória. Tranquilo? E aí, voltando na questão, ele diz aqui para a gente, ó, errado, né? A letra B. C, deve ser realizado quando houver vestígio na pessoa, sendo vedado nos objetos. Não, pessoal. Veja que, inclusive, você pegou lá em alguma coisa, numa maçaneta de uma porta. Veja que o exame ele é feito sim. Vou fazer o exame pericial. Fazer sim. Corpo de delito são os vestígios deixados pela infração. Corpo de delito, lembra lá, pessoal, são os vestígios deixados pela infração. Exame é um exame que a gente faz nesses vestígios. Eu atirei numa pessoa, espirrou sangue e melou a parede. Eu vou fazer o exame na parede, nos objetos, para saber se, inclusive, se aquele sangue é daquela pessoa. Prescinde, dispensa de perito oficial, portador de diploma de curso superior, ao contrário das demais perícias. Falso, tem que ter, né? Na falta de perito oficial, 2 pessoas idôneas, tá bom? Produz um laudo ao qual o juiz fica adstrito. Opa, o juiz não ficará adstrito ao laudo, tá? Ele diz, ó, adstrito em razão de não possuir conhecimento técnico sobre a prova. Se a gente fosse pensar dessa forma, porque o juiz não tem conhecimento técnico sobre a forma, se a gente fosse pensar dessa forma, quem estaria julgando, decidindo tecnicamente, pessoal,
era o perito. O artigo 182 diz: o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Júlio, se o juiz fosse obrigado, de novo, porque o perito ele tem conhecimento técnico, mas aí quem ia estar decidindo, quem ia estar julgando era quem? Era o perito, não era o juiz. Maravilha, pessoal. A gente então fica por aqui, né? A gente corrigiu. Essa aqui foi a prova passada, a prova aí do ano de 2022 para o cargo de analista, prova de processo penal. Maravilha? Claro que aqui, né, vocês assim, Júlio, muito corrido aí, né, esses minutos. Claro, a gente teve que resolver aí, né, a prova com vários temas, mas claro que a gente vai fazer o estudo de um tema ali, né, cada aula a gente vai avançando com um tema para que você possa compreender, para que você possa internalizar e sempre no método Detonando, resolvendo questões no passo a passo, analisando o que você precisa saber, beleza? Já clica aqui, né? Entra no grupo e claro, se você chegou até aqui, deixa o teu comentário. Um beijo, que Deus abençoe e até a próxima.